Olá, pessoal. Eu estou chegando aqui para conversar um pouquinho sobre como tudo começou para mim nas constelações familiares. Esses são vídeos que eu estou gravando sobre como tudo começou, não é? Eu tenho um sobre tudo como começou a minha vida com o Renascimento, o Rebirthing. Eu tenho outro começo que foi com a numerologia. E hoje eu estou aqui para conversar sobre como tudo começou na minha vida com as constelações familiares. As constelações familiares vieram a primeira vez para o Brasil, entrando pelo Rio de Janeiro, aqui na cidade onde eu moro, com o próprio Bert Hellinger. Isso era 1999. Ele veio ao Brasil, convidado por Esther Frankel, que já faleceu, e essa era uma palestra num pequeno hotel aqui no Rio, e era algo novo, uma coisa assim, diferente. Imagina, 1999. É, eu estava estabilizada com o meu trabalho de renascimento, mas fui assistir para perceber mais sobre esse trabalho. Gostei muito, achei muito interessante, mas percebi que naquela altura não seria para eu trabalhar com aquilo, nem me envolver com aquele curso. Era uma fase em que eu estava entrando numa sociedade, eu estava me casando, então era muito começo, muita coisa nova. E então eu decidi me trabalhar com as minhas amigas que fizeram a formação, não é? Que encontraram ali naquela constelação familiar, naquela palestra, um caminho, algo a seguir. Elas ficaram encantadas e várias delas foram fazer a formação. E desde essa época, não é? Quando elas começaram a atuar, eu me colocava como cobaia, eu me colocava como cobaia não, como participante dos grupos, né, como representante, e assim eu fiquei durante muitos anos. Eu participei desse grupo, depois fui fazer constelação com outras pessoas, né, fui conhecendo outros grupos e sempre participando. Teria várias terapeutas para citar aqui, mas eu sempre fiz esse trabalho como representante, sempre me trabalhando. E era maravilhoso a cada papel que eu exercia na constelação de alguém, eu saía enriquecidíssima, eu saía maravilhosa, percebendo coisas, percebendo ampliações e posturas inadequadas que eu estava tendo e como eu poderia mudar. Nossa, aquilo era fantástico. E assim eu permaneci muitos, muitos anos, até que em 2013, não, desculpa, em 2016, eu conheci os meus professores de constelação familiar, os meus treinadores, não é? Peter Spelter e Tsuyuko Spelter, a sua esposa, e então adentrei nesse movimento. Eu fiz um curso preparatório que eles faziam, que era o Crescendo com Seus Relacionamentos, era maravilhoso. Então ali nós colocávamos as nossas questões e ao mesmo tempo participávamos das constelações de outras pessoas. Eram grupos imensos, com quase 60 pessoas, aquilo era uma riqueza, e foi assim durante aquele período, e eu então continuei com a minha formação. Eu comecei a formação, não sei se em 2017, na verdade essa formação começou em 2016, quando eu iniciei esse trabalho do Crescendo com os Relacionamentos, e a partir disso eu fui adiante com a formação, e essa formação terminou em janeiro de 2010. Quando a formação terminou, nós estávamos, todas as minhas colegas, né, da turma, todas ansiosas por trabalhar, mas com muito medo da responsabilidade que seria aquilo, como é que seria aquilo, e montamos um grupinho de estudos e fomos trocando, tirando experiências e nos trabalhando, cada uma falando da sua dificuldade, de como agia, como não agia, e aquilo me encorajou muito, não é? Aquela partilha de experiências me trouxe uma vontade, um desejo muito grande de experimentar, fazer um grupo. E aí eu abri a possibilidade de desenvolver um grupo, não é? Na época era um grupo que eu oferecia gratuitamente e fazia com 2 pessoas sempre para treinar. As pessoas sabiam que era um treinamento. E aí eu fiquei nesse trabalho até o final de 2010, então
Desde fevereiro até, na verdade foi março, desde março até dezembro, eu treinava a cada mês com 2 constelações, abria o sistema de 2 famílias, né? No início assim cheia de medo, mas as pessoas sabiam que eu estava começando, elas confiavam na minha capacidade de gerir aquilo, e eu sou eternamente grata a todas aquelas pessoas que me apoiaram, né, nesse serviço, porque foi um treinamento fabuloso. Depois disso, então, eu comecei a entregar esse trabalho profissionalmente, e olha, eu não sei dizer, foram haviam meses de fazer 4 constelações em 2 grupos, né, de 2, às vezes 4 constelações. Então, foram mais ou menos, durante esse tempo, não sei, mais de 200 constelações realizadas em grupo, muitas pessoas atendidas, não é? E uma paixão. Constelação familiar muda a sua forma de olhar para a sua vida e para todas as pessoas, porque considera todos os que vieram antes, algo que para mim é assim realmente maravilhoso, poder honrar a vida que vem de tanto, 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 tanto tempo atrás, não é? E incluir todos, sejam eles maravilhosos, sejam eles desafiadores, né, que tiveram problemas, né? Todos os sistemas têm pessoas ao longo do tempo que foram é, assaltantes, que não tiveram assim uma boa, foram algozes, né, de alguma forma, foram donos de engenho e escravizaram alguém. Todos nós temos sistemas que vão passar por algo, estiveram em guerra, por algo muito difícil, e também por coisas muito maravilhosas, muito potentes. E poder olhar para isso com imparcialidade, com neutralidade, tanto uma coisa quanto outra pertencem, né? Fazem parte do meu sistema, fazem parte de mim, e honrar e agradecer toda essa riqueza, todos esses potenciais que eu trago em mim de todos os meus ancestrais, é muito rico, e cada vez mais, não é, na prática com a constelação, eu percebo o quanto isso faz a diferença, o quanto é importante trabalharmos os emaranhados que todos nós temos a partir do pertencimento em nossas famílias. Então, mais adiante, num outro vídeo, eu vou trazer informações sobre a constelação familiar, do que se trata, não é? Existem muitas questões, muitas dúvidas do que é e do que não é a constelação familiar, tá bom? Então, até já. Bye, bye.